Bom dia, cara, beleza? Pronto, tá gravando. Pode começar. Perfeito. Só para fazer o take aqui, Drey. Bom dia, pessoal, tudo bom? Estamos aqui com o Drey para falar sobre argumentação comparativa, aqui pela SDB UFSC, convidado especial do Drey. Todo mundo reunido, então eu vou passar a palavra para a gente ter essa capacitação de hoje. Muito obrigado por aceitar o convite, querido. Foi bem importante para a gente. E espero que todo mundo aprenda bastante hoje, que com certeza esse tema é bem relevante. Beleza, bom dia, gente. Eu sou o Pedro Drey, sou da UFRJ. Eu fui presidente durante o ano de 2020 lá. E espero que vocês gostem. Esse módulo eu já tinha dado na própria SDFRJ, ficou um pouco extenso, eu vou tentar ser um pouco mais sucinto aqui, também para não encher um pouco a paciência de vocês, ficar aqui mais de 1h30 ou 2 horas falando. Então, dá para fazer isso de uma forma sucinta. Eu vou colocar aqui para apresentar. Dessa vez que está todo mundo vendo, vocês podem confirmar no chat para mim, por favor? Sim. Beleza, vamos lá então. Bom, esse módulo aqui vai ser sobre debater comparativamente. Eu vou usar o mouse aqui para indicar as coisas, então espero que fique direitinho para vocês. Como eu já falei, meu nome é Pedro Drey. E aqui vai um pouco de conteúdo, né? O nosso sumáriozinho. Falar um pouco sobre prep time, o tempo de preparação, tentar evitar sempre os termos em inglês para facilitar, às vezes, quem chegou agora no movimento de debate. Um pouco de debater comparando os cenários, como fazer isso, porque às vezes é muito fácil a gente falar, você tem que ser mais comparativo, você tem que entender melhor os cenários, mas poucas vezes dizem a gente como fazer isso de uma forma esquematizada, ter alguns atalhos mentais para você conseguir fazer isso. Comparar impacto, vou dar alguns exemplos de comparação de impacto, defender o seu argumento e, por último, como refutar comparativamente. Vamos lá. Primeiro ponto, ele é um ponto até relativamente extenso, é o tempo de preparação. Acho que a primeira dica aqui que eu posso dar para vocês é sobre fazer o tempo de preparação, ao invés de você chegar no prep time, usar aqueles primeiros 5 minutos para você pensar o argumento, sua dupla pensar outro argumento, depois vocês voltarem para falar quais argumentos vocês pensaram, eu acho que isso deveria ser abandonado no prep time, uma opinião particularmente minha e de várias outras pessoas que eu já conversei. Acho que a ideia aqui é muito mais você pensar sobre o que vai ser o debate. Depois de um tempo, com um pouco de experiência, essas ideias sobre argumento, elas vêm muito rápido, porque muitas vezes os argumentos se repetem. Às vezes é um argumento de um mecanismo de freios e contrapesos para um debate de RI, ou então vem um argumento, enfim, eles sempre vão sendo repetidos, sabe? Apesar das moções serem diferentes. Então, acho que o mais importante aqui é você tentar abandonar no primeiro momento essa ideia de que você tem que pensar um prep time só de buscar só o argumento em si, com o debate completamente excluído, e passar a imaginar o debate. Passar a imaginar o que vai ser o debate, como que vão ser os clashes. Alguém tem uma pergunta? Pedro, desculpa. Os slides não estão mudando. Ah, agora mudou. Não estava mudando os slides pra gente. Ah, é? Então vou daqui do conteúdo. Vocês estão vendo o conteúdo aqui? Agora sim. Não sei se pra todo mundo mudou também, mas pra mim agora mudou. Vou olhar, confirmar aqui no chat. Oi, galera. Ah, beleza. Não sei porque estava mudando, não. Já estava até no slide 4. Socorro. Mas vamos lá.
Gente, esse é o conteúdo, mais uma vez, tempo de preparação, comparando cenários, comparando impactos, defesa do argumento e a reflexão comparativa. Então, vocês já devem ter escutado falar. O primeiro slide é esse, eu não cheguei a passar em mais slides. E a primeira ideia que abandona aquela ideia de que você vai pensar, olha, vou pensar o meu argumento aqui, qual argumento vou usar. Abandona um pouco isso, tenta pensar quais são os principais argumentos desse debate e qual os principais clashes, o que você vai ter que argumentar para ganhar do adversário. Porque muitas vezes, quando você só pensa no argumento, você pode estar pensando no argumento que ele não é tão central. E quando você já pensa no argumento, como todo debate, você consegue identificar não só o seu melhor argumento, como você também consegue dar resposta para os argumentos que ele já vai trazer com o seu próprio argumento. Por exemplo, eu tenho meu argumento, mas quando eu consigo pensar o argumento do meu adversário antes, eu consigo fazer links lógicos entre eles. Eu consigo mostrar como que o meu argumento resolve talvez a mesma problemática que o argumento que o meu adversário vai usar. Então, você consegue ter isso em comum com ele. Então, coloquei alguns pontos aqui sobre como melhorar esse tema de preparação. Então, buscar argumento versus identificar o melhor argumento do adversário, né? São coisas diferentes. Então, você tem que fazer os dois, buscar o melhor argumento. Identificando o melhor argumento do seu adversário, porque é com ele que você vai engajar, é com ele que você vai precisar das melhores respostas, é entender quais vão ser os impactos dele e onde que ele está querendo chegar dentro da problemática do debate. Ali no prep time também, já é interessante você pensar como refutar os argumentos do adversário. Às vezes, eu vou pedir até para o seu adjunto, ou se você for adjunto, no caso, pense em você, ou o IP, de já pensar esses argumentos dele, trazer algumas respostas e pedir, talvez, às vezes, para a pessoa que vai fazer sua extensão ou que vai fazer seu primeiro-ministro, para adicionar alguns comentários, algum tipo de engajamento já. Pedro, Oi. Parou de mudar o slide de novo, não sei o que está acontecendo. Mas eu acho que eu não mudei o slide, no caso. Ah, tá, eu pensei, ainda estava no conteúdo, então? Não. Poxa, eu vou encerrar aqui a apresentação e vou abrir de novo, para ver se acontece. E eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui, que é compartilhar a minha tela inteira, ao invés de compartilhar... Caramba. Ao invés de compartilhar só o PowerPoint. Eu acho que com a tela toda vai resolver o problema. Também, vamos lá. Bom, aqui vocês estão olhando o próprio Meets, correto? Sim. Tá, se eu mudo para cá, vocês estão olhando o slide 4. Isso, a gente está vendo o slide e você não está vendo a sala. Então eu daria de dica, se alguém quiser te perguntar alguma coisa, abrir o microfone, fazer uma falinha e esperar que você dê a palavra. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode me interromper mesmo, porque eu vou estar com a tela cheia. Então, eu não vou conseguir ler. Bom, gente, alguém me responde no microfone. Tá todo mundo vendo esse slide? Temos preparação, imagina, debate? Sim. Estamos vendo sim. Beleza, então. Gente, eu já falei, então acho que eu aconselho vocês a darem uma lida. Eu tô aqui no primeiro tópico ainda, ou no segundo tópico. E eu vou dar seguimento aqui. Bom, sobre o que eu já tinha falado, como o seu argumento ele pode dar as melhores respostas para a problemática do debate, quando você imagina não só o seu argumento, mas o argumento do seu adversário, você consegue perceber aonde ele quer chegar com isso. Qual vai ser a contextualização dele, qual vai ser o problema que ele vai inserir dentro daquele debate e qual vai ser, pelo menos ali logo de início, o que você vai ter que ganhar, né? Qual argumento você vai ter que ter mais impacto, como que seu argumento vai dar talvez uma resposta para a mesma problemática dele, ou talvez responder uma outra problemática, sei lá.
ele falou que melhoraria politicamente, você vai falar que vai melhorar economicamente. Você não está dando a mesma resposta, você não está resolvendo o mesmo problema, ele resolve o problema da política e você resolve o problema da economia. Mas como que você vai engajar com isso? Como que você já vai defender que esse argumento ele é melhor do que o argumento do adversário? Isso ser pensado no prep time já é muito importante. E pensar no debate como um todo, às vezes ganha quem consegue responder ou resolver melhor uma mesma problemática. Então, muitas vezes, essas pessoas, esse debate, ele concorda com o mesmo critério, com a mesma métrica, eu vou falar um pouco mais disso na frente, e você vai precisar resolver essa métrica da melhor forma possível e melhor do que o seu adversário. Então, entender como o seu adversário vai trazer os mecanismos é importante já no prep time para você saber engajar. Às vezes pode vir alguma coisa diferente, mas ainda assim você tem mais gente no debate, se você for das primeiras casas. Você já pode também prever o que as segundas casas vão trazer e, com isso, fazer o melhor debate possível, trazer o argumento mais central e deixar os argumentos mais tangenciais para as outras casas. Então, pensar dessa forma no prep time, eu acho que é um divisor de águas para quem está começando o debate, né? Parar de pensar só, olha, vou pensar aqui no argumento e pensei num argumento legal. Às vezes até um argumento contra-intuitivo, um argumento bacana, mas como que ele vai se engajar, como que ele vai engajar no debate, isso aí já tem que ser pensado no prep time, para você entender melhor o que fazer e para, na hora que você ouvir o argumento do seu adversário, você precisar adaptar menos aquilo que você planejou falar. Eu trouxe aqui um exemplo que essa casa facilitaria o crédito para pequenas e médias empresas em detrimento de crédito a grandes empresas. Bom, essa moção eu peguei de um campeonato interno da UFSC. Eu não lembro quando eu fui para o campeonato interno da UFSC, mas eu fui. Estava lá no meu Discord, eu guardo todos os campeonatos que eu participei no Discord, eu não saio, né, daquele lobby inicial, onde o pessoal solta as moções, então acaba que eu tenho um banco de moções particular de campeonato ali. Então, peguei essa moção de lá, e a primeira coisa que você pensaria, digamos que a gente é governo, né? Essa casa facilitaria o crédito para pequenas e médias empresas, acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é que, olha, é mais justo. É mais justo porque a grande empresa ela já tem mais acesso a crédito, a bancos, porque os bancos emprestam mais facilmente para grandes empresas, emprestam em volume maior. Então, é justo que as pequenas e médias empresas tenham um acesso a crédito facilitado. Elas têm mais dificuldade, elas quebram mais, elas têm mais dificuldade de ter capital de giro, ou seja, para comprar insumo, para fazer a própria caixa preta da empresa rodar. Então, seria justo que isso acontecesse. Beleza, é um argumento legal, você pode passar 5, 6 minutos escrevendo esse argumento no papel, mas o que você vai encarar, sabe, em contraposição a isso? Bom, rapidamente aqui eu já consigo pensar em um argumento para as outras bancadas que, olha, eu entendo que a pequena empresa ela tem mais dificuldade e tal, seria até mais justo. Entretanto, quando você dá um grande crédito para uma grande empresa, essa grande empresa ela tem potencial de investimento, até pelo próprio capital que ela tem, muito maior do que o da micro e pequena empresa. Uma grande empresa, quando ela vai fazer um projeto de expansão, criar uma nova planta em algum outro lugar, ela ali está gerando, sei lá, milhares de empregos, 2.000 empregos, 3.000 empregos formais, em detrimento de uma pequena e média empresa que às vezes está gerando 10, 20 empregos. Então, a gente tem aqui duas métricas, a métrica de justiça e a métrica de número de empregos. Isso pensando agora, bem rapidinho para vocês. Então, você já tem isso em mente, te dá um passo adiante para você tentar pensar por que a sua métrica é mais importante, por que a sua métrica é melhor, por que o seu argumento ele ganha do argumento do adversário. Se você está defendendo a justiça, por que sua justiça é mais importante? Se você está defendendo a quantidade de empregos gerados, por que é mais importante, tudo mais. Então, por mais que a outra bancada, a oposição, ela venha usar argumentos até mais criativos, como, por exemplo, olha, eu entendo que a grande empresa ela já consiga crédito fácil nos bancos. Só que quando você tem um crédito direcionado para ela, vindo talvez de um Estado, de um BNDES da vida, você tem uma âncora de taxa de juros, porque quando tem um grande banco oferecendo empréstimo
a taxas de juros menores do que o mercado, os outros bancos, Bradesco, Santander, outros bancos que podem dar crédito, eles vão passar a dar crédito também tão baixinho quanto esse banco que está dando, porque existe uma competição entre eles. Eles querem emprestar dinheiro para grandes empresas. Então ele pensa, nossa, o BNDES está dando crédito tão baixinho, está todo mundo pegando empréstimo com o BNDES, estão parando de pegar comigo. Olha, eu vou ter que abaixar aqui o meu preço do crédito, minha taxa de juros, para poder competir com o BNDES. Então, pode vir um argumento mais criativo quanto a isso, mas a finalidade ainda vai ser, o impacto ainda vai ser o mesmo, que é gerar mais empregos e conseguir expandir isso. Então, quando você já consegue pensar antes nessa métrica, você já consegue ter um passo na frente do seu adversário. Você consegue pensar, olha, tem um bom caso do adversário, e o meu caso aqui é a justiça. Por que que ainda assim eu tornar mais justo para as pequenas e médias empresas é melhor do que o número de empregos? Então, beleza, ele tem uma métrica que é o número de empregos. Que tal eu, com esse mesmo argumento, tentar entrar dentro da métrica dele, tentar ganhar dentro das regras do jogo dele, do meu adversário? Então, eu posso pensar, olha, apesar da grande empresa gerar muito, muito emprego, você vai dar essa mesma quantidade de crédito enorme que você deu para uma grande empresa, você vai dar para várias pequenas empresas. Então, você consegue dividir esse dinheiro para um monte de pequena empresa. E essas várias pequenas empresas, elas vão ter um potencial de crescimento. Então, conforme elas forem crescendo por causa desse empréstimo, tendo mais lucro por causa do seu investimento, etc., no longo prazo, elas tendem sim a se tornar de médias para grandes empresas e assim gerar mais número de emprego ainda. Então, você consegue já pensar em alguma resposta que também entre na métrica do seu adversário. Então, isso é muito importante ali, como você vai engajar com o argumento da pessoa. Outras coisas que você pode fazer no prep time é já pensar na argumentação. Esses 3 pontos são fundamentais para você pensar já no prep time. Geralmente, essas coisas vêm durante o próprio debate. Só que é aquilo que eu falei. Quando você tem essas ideias do que blindar, do que conceder, do que contra-argumentar, já no debate você tem menos tempo para pensar uma resposta para o discurso do seu adversário. E qual o problema disso? Que muito provavelmente a sua resposta ela vai ser um pouco pior se você tivesse mais tempo para pensar, se você já esperasse aquela argumentação do seu adversário. Então, se você consegue trazer algumas blindagens para o seu próprio caso, você poupa bastante até o seu adjunto e seu IP. Porque o que acontece muito em debate? Beleza. Eu sou aquela primeira pessoa a falar da dupla, eu vou lá e coloco o meu caso. O caso que eu pensei, eu não fui comparativo, eu não pensei o que o outro poderia falar de mim, eu só fui lá e coloquei o meu caso. O que acontece é que vai vir o seu adversário, o primeiro-ministro do seu adversário, e vai te refutar, vai te descascar. E depois vai ter que vir o seu IP ou o seu adjunto e vai ter que corrigir tudo aquilo, vai ter que tapar todos os buracos, ele vai perder um certo tempo para isso. Com isso, ele perde poder de refutação, ele perde poder de comparativo, ele perde poder de tentar mostrar por que ele ganha o debate, por que seu debate por que seu discurso é mais importante, etc. Então, você acaba roubando o tempo do seu coleguinha. E, obviamente, em algum momento você vai acabar roubando o tempo do seu coleguinha, isso vai acontecer inevitavelmente. Tipo, até os melhores criadores de argumentos, sei lá, Nicolas, pessoas que eu gosto muito de ver criando argumento mesmo, sendo extensão ou sendo primeiro-ministro. Até essas pessoas, elas deixam falhas ali. Muitas vezes o adjunto ou o IP tem que vir ajustando mesmo. Isso é, de certa forma, inevitável. Mas é importante para cada vez você deixar menor esse ônus para o seu parceiro. Então, como isso funciona, mais ou menos? Eu trouxe aqui um outro exemplo, que essa casa acredita que a Indonésia deveria se aproximar por relações diplomáticas com os países do Oriente Médio em detrimento de China e Japão. Tinha um infoslide falando que a Indonésia ela é de maioria muçulmana e tem uma proximidade cultural com os países do Oriente Médio, etc. E com a China e com o Japão nem tem tanto a ver assim. Era basicamente esse infoslide. E beleza. Como que você consegue blindar? Se você está defendendo que você vai se aliar diplomaticamente com países do Oriente Médio, você vai falar, obviamente, sobre a questão cultural, sobre como que você vai poder ter esse trâmite de pessoas, você pode, sei lá,
abrir as fronteiras para trabalho, pessoas de lá trabalharem no seu país, pessoas do seu país trabalharem lá, ter mais essa interdisciplinaridade, questões de alunos fazerem intercâmbios lá também, etc. Então você tem uma relação diplomática mais próxima com os países do Oriente Médio. Só que se você pensar nisso, você vai não blindar algumas coisas dentro do seu caso. Então, por exemplo, se você para pensar um pouco, 3 segundos no argumento que o seu adversário ele pode trazer, ele já vai trazer que, olha, se você vai se meter lá no Oriente Médio, o Oriente Médio ele vive um contexto que tem o Irã e a Arábia Saudita. São dois países territorialmente grandes e politicamente influentes naquela região. O Irã tem uma ala mais radical do muçulmano, da religião islâmica, e a Arábia Saudita menos radical. Apesar de ambos terem uma ditadura, na Arábia Saudita tem um príncipe lá, um ditador, não sei se necessariamente é um príncipe, estou aqui agora, mas tem alguém colocando um governo que não é tão democrático, no Irã também, mas ambos têm a sua zona de influência, e ambos têm seus países amigos. E você fazendo essa aproximação com o Oriente Médio, você vai acabar tendo que escolher para um lado. Então, beleza. Aqui a gente pode trabalhar com 2 coisas. Eu coloquei aqui embaixo sobre blindar. A primeira blindagem que você pode fazer é, olha, a gente entende que essa escolha talvez possa acontecer, mas, na verdade, a Indonésia ela não está no Oriente Médio. Ela está na Ásia. Então, não existe tanta pressão para ela se posicionar ali dentro. Porque ela é uma pessoa que está vendo mais ou menos de fora. É como qualquer outro país que faz comércio tanto com, sei lá, países aliados ao Irã e países aliados à Arábia Saudita. Então, esses próprios países do Oriente Médio, eles não pressionam tanto assim para você se posicionar. E, além disso, você pode, ali como Indonésia, ter uma relação que te beneficie. Exportando, talvez, alimentos que eles não produzam por causa de um contexto de guerra, exportando insumo médico e etc. E com isso você vai passar a se desenvolver com isso. Desenvolver sua própria indústria, já que você está exportando produto com, por exemplo, produto médico, tem alto valor agregado, é uma indústria química que é bem interessante para o país. Então você já pode fazer esse tipo de blindagem. Ou então você pode simplesmente conceder que isso acontece e falar, tá, beleza. A gente, como Indonésia, escolhe sim algum país algum lado, né, Irã e Arábia Saudita, e vida que segue, a gente continua fazendo o comércio com eles. E aí você vem e já traz os seus argumentos, né? Olha, apesar de a gente ter escolhido um lado, etc., a gente vai ter alguém que, entre aspas, precisa dos nossos produtos. A Indonésia é um país que ele tem um alto grau de industrialização, ele é um dos tigres asiáticos, ele produz muito produto manufaturado, e a gente sabe que o Oriente Médio ele produz muito petróleo. Então, o Oriente Médio é um país que quer os nossos produtos industrializados com maior valor agregado, e a gente quer os insumos dele, que é o petróleo feito para produzir os nossos produtos. Já a nossa relação com a China e com o Japão, a China ela já é muito desenvolvida, já tem sua manufatura, e ela não vai querer comprar os nossos produtos industrializados. Ela só vai querer comprar a nossa agropecuária, pior, etc. E daí você desenvolve seu argumento. Mas como se você já blindou um dos principais argumentos do adversário, que era você se meter naquela briga. Então, perceba como que blindar ou conceder é muito importante. Você pensar nisso prep time, já trazer dentro da sua folhinha, é muito importante. Beleza? Então, meu ponto aqui é basicamente para vocês abandonarem um pouco isso de só pensar no argumento de vocês e trocar uma ideia e passar a pensar no que vai ser o debate, quais são os principais argumentos dele, para aí sim você passar a ter os seus argumentos. Alguém tem uma dúvida sobre isso? Eu tenho. Então, blindar seria o exemplo que você deu de que ela não precisa, não sofre pressão para poder escolher porque ela não é do Oriente Médio, e conceder seria dizer sim, ela pode escolher um dos 2 países e seguir em frente. Seria isso? Isso. Blindar. Cara, essa foi uma boa pergunta. Blindar é o quê? É você prever que alguém vai te refutar. Você prever que, no teu caso, tem uma problemática que é relevante, entendeu? É pensar como seu adversário, se colocar no lugar do seu adversário e pensar, cara, o que tem de fraco aqui no meu argumento, sabe?
que eles podem trazer? Pelo menos as coisas mais óbvias. Então, cara, existiria, assim, essa reputação. A pessoa pode falar, ok, você vai estar lá, crente que está ajudando todo mundo no Oriente Médio, aí a pessoa vem, mas o Oriente Médio, ele é muito diverso, tem uma guerra política ali entre dois grandes grupos, e ia te refutar, ia te pegar. Só que com isso, você já se blinda. Olha, não vai ter esse problema, porque eu vou ficar... Entendeu? É diferente de conceder. Conceder é você aceitar aquilo que a pessoa falou. É você aceitar a tal possível refutação do seu adversário. Então, olha só, é diferente. Por um lado, você está prevendo uma refutação e blindando, falando que essa refutação não é verdadeira, essa refutação ela não acontece, e que o seu caso ele está pleno, ele está perfeito, em detrimento de conceder. Conceder é você falar, olha, ok, eu concordo com você, você tem razão nisso, vai ter guerra, mas a gente não está nem aí, a gente vai escolher um lado e vai continuar fazendo comércio com alguém que tem interesse nos nossos produtos manufaturados, porque é esse setor que tem que crescer, esse setor é fundamental para a gente se desenvolver e se tornar uma grande nação industrializada. Porque se a gente fizer comércio com a China, a gente só vai ser um vendedor de commodities, assim como o Brasil é para a China, assim como o Chile é para a China. Então, conceder é aceitar algumas coisas que o seu adversário vai falar de ruim para você e você vai, de certa forma, falar é verdade e seguir a vida, bola para frente. E concessões são muito boas, porque qual é a mensagem que você manda para o juiz quando você está fazendo uma concessão? Você está falando assim, ó, olha só, juiz, presta atenção, eu não estou debatendo no meu melhor cenário, eu não estou debatendo no Fantástico Mundo de Bob, eu não estou debatendo em Nárnia, onde tudo é bonito, tem vários pôneis saltitando aqui do meu lado, sabe? Eu não estou debatendo um mundo perfeito que me convém. Eu estou entrando dentro das problemáticas dele, falando o que acontece mesmo, não é o meu melhor cenário, e ainda assim eu estou colocando um argumento relevante. Ainda assim, eu estou colocando um argumento forte. Então, você sai um pouco de debater só no seu melhor cenário, numa contextualização perfeita que te convenha e etc. Então, você está considerando essa contextualização, que eles são separados sim, mas ainda que eles sejam separados, o seu argumento ainda é forte. Isso é muito bom, muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta sobre tempo de preparação? Deixa eu ver aqui se alguém falou não. Ou foi mal, no comentário aqui, UFSC. Eu nem sei como vocês falam. Para mim sempre foi UFSC. Mas, enfim, vamos lá. Tá todo mundo vendo aqui o comparando cenários? Conseguiu passar o meu PowerPoint? Beleza, vamos lá. Comparando cenários. Eu acho que o debate comparativo ele é sobre isso. É sobre comparar cenários. Então, vamos lá. Sobre uma moção, em tese, essa moção boa, ela deve ter mais de um argumento e ser balanceada. Então, beleza. Quando você vai pensar numa moção boa, ela tem que ter, no mínimo, mais do que aqueles argumentos óbvios, porque senão o debate ele fica todo para a primeira bancada e a segunda bancada vai ter que tentar se diferenciar de alguma forma e às vezes se torna quase impossível se diferenciar de forma relevante, né? Você até acaba se diferenciando, mas é muito pouca coisa. Então, esse argumento tem que ter alguns argumentos, mais de um argumento só, e ela tem que ser balanceada. Por que eu falei em tese? É sempre assim? A gente sabe que não é. Às vezes vem umas moções muito doidas, meio fascistas, assim. Você tem que defender, fazer um milagre para aquilo ali ficar plausível. Mas, no geral, as moções, principalmente as moções brasileiras, eu gosto bastante, elas são balanceadas, são bem criativas. Então, dentro desse cenário, dentro dessa premissa de que essa moção boa, ela tem mais de um argumento, ela é balanceada, a gente vai ter alguns argumentos e a gente vai ter sempre, mas sempre dois cenários, porque a gente vai estar debatendo necessariamente um status quo, ou seja, um cenário onde é a nossa vida atual, é a nossa vida, entre aspas, sem nenhum tipo de perturbação sobre alguma proposta, sobre alguma moção, e um outro cenário com a argumentação A, ou seja, são dois mundos. O mundo atual que a gente vive e o mundo com a moção. Então, ou então pode ser até um mundo com um cenário A e com um cenário B. Os dois mundos tiram o status quo, tiram esse status, né, de ser o status quo. Ficou meio redundante isso. Mas, enfim, vocês entenderam.
Às vezes você fala, olha, essa casa acredita em A em detrimento de B. Tanto A e B vão mudar o status quo. Pode ser isso também. Mas, enfim, você sempre vai ter dois cenários ali. O cenário do governo e o cenário da oposição. Então, quais são as principais comparativas aqui que você pode fazer assim logo de cara? Antes de começar, eu vou até relembrar o que eu falei no início, que é sobre dar alguns gatilhos e algumas orientações para como vocês pensarem. O debate ele é muito fluido e ele é uma caixinha de surpresa. Eu não consigo vir aqui e falar exatamente o que vai ser em todos os debates, em qual tipo de debate. Então, assim, não estou falando para vocês criarem uma listinha assim e ficar loucamente tentando fazer essas quatro comparações aqui. Mas é interessante você já ter em mente. É interessante você pensar, você ter em mente o que você pode pensar já. Ups. O que você pode fazer para ser comparativo, o que você pode fazer para isso dar certo. Então vamos lá. Você pode já de cara comparar o status quo com a argumentação A. Então, beleza. Esse status quo pode ser, essa comparação A pode ser sua ou do seu adversário. Então você vai estar comparando, olha, o status quo é assim. Quando a gente sai do status quo, a gente muda o contexto, a gente melhora a vida de alguém, a gente torna tal país mais desenvolvido, a gente promove mais paz. Então, essa já é a primeira comparação. Cara, perceba, não adianta só você falar que vai ter paz. Tipo, ok, Jesus, eu notou que vai ter paz. Mas a partir do momento que você fala todas as problemáticas que tinham no status quo e que você passa a resolver com a sua argumentação A, isso já é muito bacana, porque dá mais relevância, dá mais impacto para o seu argumento. Você está fazendo essa comparativa, deixando bem claro na cabeça do seu juiz, do juiz que está adjudicando o seu debate, de que você fez aquilo. E muitas vezes, quando você está pontuando essas mudanças, o juiz ele vai retomando toda a sua argumentação. E na hora dele olhar o papelzinho, ele vai pensar assim, tá, essa argumentação aqui vai trazer esse impacto, ele trazer esse impacto aqui também. Então fica tudo muito claro na cabeça dele. E às vezes o debate, como é muito fluido, você vai falando, o juiz muitas vezes não consegue perceber. Ele vê um discurso como uma coisa uniforme e acaba misturando os argumentos, fala que teu argumento foi um, mas na verdade você estava querendo dizer outra coisa. Então, além de você fazer uma boa sinalização, é bom você chegar ali no final, na hora de fazer essas comparativas, e mostrar todos os seus impactos. E como isso mudou e alterou o status quo. Vamos lá. Também uma outra comparativa é o cenário com a argumentação A, finge que a argumentação A é sua, a argumentação A é do governo. E o cenário com a argumentação B, que é a argumentação do seu adversário, da oposição. Então você pode comparar, olha, no meu mundo a gente tem isso e aquilo. No mundo dele tem isso e aquilo. Também a gente pode fazer como o mundo muda, quer dizer, de que forma a gente pode fazer essa comparativa, né? Apontando como que o mundo muda após essa argumentação, então você vai mostrar como que fica o contexto, mas também, aqui embaixo, de que formas a gente se comporta em cada mundo. Porque não é só o contexto que muda, mas os agentes da moção, as partes interessadas, stakeholders, a pessoa que vai estar ali, às vezes, ativamente promovendo aquela proposta, aquela mudança, como que eles agem? Existe alguma mudança? Então, você já acaba pensando nisso. É o que eu falei. Nem sempre vai ser uma comparação que o agente vai mudar. Às vezes, é só uma comparação de um mundo muda. Só que aqui eu já estou tentando fazer vocês lembrarem que, olha, como que eu vou comparar isso? Talvez esses agentes estejam diferentes, né? Talvez o agente ele mude a sua personalidade, ele mude a sua forma de agir quando a gente muda e altera o status quo. Então, fazer esse tipo de comparação e, obviamente, explicar por que muda, né? Tentar provar ali por que ele está mudando e por que isso é relevante é muito importante. Então, sempre pensar em agente, no mundo, como que a economia vai mudar, nesse caso, a economia é o agente. Então, um atalho aí para vocês conseguirem pensar nesse tipo de comparativo. Aqui, falando um pouco sobre os casos, né? Como eu já falei, uma moção equilibrada, bons casos para os lados, mas, entretanto, mesmo que haja bons casos para todos os lados, não tem casos perfeitos, beleza?
Eu acho que raramente você vai ver um caso 100% perfeito. Se fosse um caso 100% perfeito, parabéns, você tirou 100 pontos. Mas nem sempre é assim. E por que nem sempre é assim? Porque, olha, pro lado do governo, sempre vai existir pontos positivos e pontos negativos. Esses são os ônus dele. Então, sempre que você está debatendo uma moção, você tem um ônus que você tem que carregar. E esse ônus é o que deixa necessariamente a moção equilibrada. Porque se você não tiver nenhum ônus, cara, aí você basicamente nem debate, porque você vai estar debatendo um cenário quase perfeito contra o seu adversário. Então você vai estar debatendo um cenário quase perfeito para você. Então, muitas dessas argumentações, muitos desses debates, eles têm alguns ônus. Então, olha, deixa eu pegar aqui um exemplo de alguma moção. O ônus da moção da UFSC, que é de empresa, você dá empréstimo, dá crédito para empresa pequena e empresa grande, o ônus que a empresa grande tem de carregar é essa questão de justiça, né? A empresa grande, é muito privilegiada, você vai ter que arcar com esse ônus. Acho que essa empresa grande ela já está muito bem e tem um monte de gente precisando. E apesar disso, você vai ter que mostrar por que sua argumentação ela é mais forte. Então, é quase impossível você ter uma argumentação perfeita. A argumentação do seu adversário ela sempre vai ter ônus. Então, você engajar com esses ônus é importante. Muitas vezes, o ônus do seu adversário vai ser a sua própria argumentação. Então, fica ligado nisso, tenta identificar ali quais são os ônus de cada um e como que você lida melhor com seus ônus, né? Aí embaixo coloquei, pro lado da oposição, também existem pontos positivos e negativos, e quais são as diferenças entre esses cenários e o que tem em comum entre esses cenários. Quando você está pensando e debatendo comparativamente, você vai perceber que os dois lados eles têm ônus, pontos negativos e pontos positivos. Então, as primeiras coisas que você vai pensar é o seguinte, olha, quais são os meus pontos positivos? Os meus pontos positivos são melhores do que os pontos positivos do meu adversário? O nosso ônus, a nossa problemática, os nossos pontos negativos, eles são tão impactantes assim, a ponto de anular a minha própria argumentação? Então você já vai começando a fazer certas reflexões. O debate é muito sobre isso, é você conseguir, entre aspas, fechar os olhos e tentar imaginar todas essas coisas. Então, você se debatendo comparativamente, você não está colocando seu argumento ali sozinho, olha, entendo, sei que meu argumento tem coisa ruim, pensei, consegui me blindar, mas eu vou argumentar aqui direto, meu argumento pronto e acabou. Não. Você vai ter que parar para pensar como que os pontos positivos do meu adversário diferem dos meus. Quais são as respostas que ele dá para o debate? Às vezes, você vai estar lutando por um mesmo stakeholder. Às vezes, beleza. Sei lá, finge que o stakeholder é índio e o tema é desmatamento da Amazônia. Todo mundo ali está querendo resolver o desmatamento da Amazônia. Eu acho que ninguém vai estar defendendo dentro desse debate, sei lá, matar índio ou desmatar mesmo a Amazônia e não importa, enfim, vamos ser apenas cruéis. Não, ninguém vai estar fazendo isso. Muito provavelmente as duas pessoas elas vão estar debatendo para um mesmo stakeholder, só que para, sei lá, por métodos e meios diferentes. Quando você tem esse mesmo impacto, você vai ter que pensar como que o teu argumento ele consegue chegar melhor naquele stakeholder. Então, beleza. Eles têm pontos positivos, eles têm um caminho, mas eu também tenho um caminho. O que tem de diferente no meu caminho para o caminho do adversário? Por que o meu caminho de fortalecer as legislações, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, é mais importante do que um caminho de sei lá, de uma guerra direta, de você chegar lá com o exército, com as armas e travar ali uma política mais ostensiva, né, de proteção ambiental. Quais são as diferenças, sabe? Então, você tem dois caminhos ali. Um vai através da lei, por alguns mecanismos econômicos, para que essas grandes empresas não desmatem, nem matem índios, e o outro vai direto com os militares armados ali evitando. Beleza? Tem dois caminhos. Por que seu caminho se difere? Por que seu caminho é melhor? Às vezes seu caminho é melhor porque não tem derramamento de sangue, não tem raiva, não trava uma luta no Congresso com uma bancada agropecuária, etc.
Ou então, às vezes, o problema da galera que quer mudar essa política de leis é que a bancada ela é muito conservadora, a bancada da Câmara dos Deputados, ela é muito conservadora e tem uma bancada ruralista muito forte, então isso é ineficaz. Então, repara que a comparativa vai ser feita através do meio, para você chegar numa finalidade, que é a proteção aos índios. Mas às vezes não. Às vezes você vai estar debatendo dois stakeholders completamente diferentes. Às vezes uma pessoa vai falar que o stakeholder é, sei lá, o índio e outro stakeholder é a empresa. Ok, que esse exemplo é um pouco ruim, né? É bem intuitivo que defender as grandes empresas é pior dentro de um debate sobre meio ambiente. Mas, enfim, trazendo aqui mais para o lado hipotético, filosófico da coisa, às vezes você vai estar defendendo stakeholders diferentes. Então, por que seu stakeholder ele é mais importante, sabe? Por que ajudar esse meu stakeholder é melhor do que ajudar outro stakeholder? Então, você vai ter que falar isso, você vai ter que explicar o porquê. E aí você já começa a entrar em mais análise, você já começa a entrar em como que é o cenário do adversário, como que é o seu cenário, como que eles conversam e o que é o melhor. Beleza? Aqui eu coloquei algumas possibilidades de análise, né, que vocês podem fazer dentro do debate. A primeira possibilidade é que seus pontos positivos se sobressaem aos seus pontos negativos. Então, beleza. Quando eu vou estar fazendo a minha análise, eu falo, olha, entendo que eu tenho ponto negativo, mas olha, os meus pontos positivos eles são muito melhores. Meus pontos positivos sobressaem muito os pontos negativos. Colocando na balança, fica muito mais benéfico para o nosso caso, para a nossa proposição, porque a gente traz de contribuição aqui. Então, os pontos negativos, olha, são pequenininhos. Eu estou mitigando aqui os pontos negativos. Nem acontece tanto. Se a gente conseguir colocar uma fiscalização boa, esse impacto negativo vai ser minimizado e etc. Beleza? Outra possibilidade de análise que você pode trazer aqui, olha, os pontos negativos do meu adversário, eles são muito intensos, são muito piores que os meus. Esse efeito backlash que ele tem, ele é fundamental para o debate, ele impacta muito, sei lá, uma população menos favorecida e etc. E o meu ponto negativo não, o meu ponto negativo é completamente contornável, é por isso que a gente ganha o debate, a gente está comparando aqui dois cenários, e o meu cenário, os pontos negativos, eles são mais brandos. Ou então, no terceiro ponto, os seus pontos positivos são melhores que os pontos positivos do seu adversário. Gente, percebe aqui que esse aqui é o mais óbvio, é o que todo mundo traz. O meu ponto positivo ele é melhor, porque melhora isso, ponto negativo, o ponto positivo do meu adversário, ele nem é tão bom assim, etc, etc. Esse é o mais óbvio, é o que geralmente as pessoas que já estão conseguindo comparar, elas conseguem fazer esse tipo de comparação bem rápido. Só que, além disso, eu trouxe outros 3 pontos que são interessantes de serem pensados, de acordo com o debate, né? E você pode, muitas vezes, trazer que... Só um momentinho. Estou tomando café já. Minha avó veio me oferecer café aqui. Mas então, gente, voltando. Os pontos negativos do seu adversário eles são piores que os pontos... Peraí. Me embolei aqui. São 4, né? O seu ponto positivo se sobressai ao seu próprio ponto negativo. O ponto negativo do seu adversário se sobressai ao próprio ponto positivo dele. Ou seja, olha, o que ele traz é muito pior do que o impacto positivo dele. Então, esse é o segundo ponto. O que ele está falando é tão ruim que na balança pesa muito mais do que os pontos negativos dele. Aí, aquele ponto que é bem facilzinho, né? O meu ponto positivo é melhor do que o ponto positivo do meu adversário. Ou então, por último, o ponto negativo do meu adversário, ele é muito pior, ele é muito mais impactante do que os meus pontos negativos. Então, perceba que você tem aqui 2 situações onde você pode fazer essa comparação intra-argumentação, né, intra-case, ou seja, dentro da própria bancada, ou da sua própria bancada, ou da própria bancada do adversário. Ou seja, você vai estar colocando na balança prós e contras seus e prós e contras dele. Então, isso sim, também é comparar. E tem outros 2 pontos que são de choques diretos, que são seus pontos positivos com os pontos positivos dele, ou os pontos negativos dele com os seus pontos negativos. Beleza? Então, você pode fazer essas 4 comparativas. Talvez ficou confuso porque eu falei rápido. É só vocês darem uma lida aí no slide, eu vou disponibilizar para o Donato, para o Wellington ou para a Isabelle, que estavam falando comigo no WhatsApp.
para vocês poderem ler. Eu até coloquei bastante coisa escrita, né, para poder disponibilizar o conteúdo. Deixei até com as coresinhas da UFSC para ficar bonitinho, eu acho que são. E para mandar para vocês, beleza? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Sobre essas comparativas? Bruno, aqui. Dentro desses 4 pontos que você apresentou, tem algum que você acha que é mais interessante ser abordado, que é mais prático? Eu vi que você falou que comparar os pontos positivos com positivos é o mais comum, né? Porque a gente sempre tenta fazer. Mas qual que é mais difícil? Assim, como que eu decido qual que eu uso no debate? Vamos resumir assim a pergunta. Como que eu decido qual comparativo usar? Eu acho que vai ser um debate, eu acho que vai depender de cada debate. Tem debate que você tem uma problemática tão grande que dificilmente sua argumentação vai melhorar o problema. Por exemplo, racismo. Racismo, muitas vezes, muito debate sobre racismo tem aquele efeito backlash, né, que às vezes se você tentar combater o racismo de alguma forma, gere mais racismo, incomode mais as pessoas sofram mais. Então, é uma coisa muito pragmática. E tem uma contra-argumentação a isso que é, olha, mas se a gente também não fizer nada, essa quantidade de racismo que a pessoa vai sofrer vai ser eterna, porque nunca vai mudar, a gente não está fazendo nada. É melhor a gente encarar, ter uma piora no primeiro momento, no curto prazo, mas no longo prazo mudar a cabeça dos agentes. Quando você tem uma argumentação que ele é muito difícil de mudar, o cenário, o status quo, você tenta ir por um lado do ponto positivo, né? Tipo, olha, eu entendo que ninguém da gente aqui vai conseguir mudar tudo, mas os meus pontos positivos, eles são melhores do que os seus. Beleza? Então, eu vejo muito isso. Quando o debate está muito difícil, é muito importante você fazer essa comparação, sim, dos pontos positivos, que eu falei que é a comparativa mais óbvia. Mas essa comparativa também dos pontos negativos, ela é importante, porque muitas vezes é um debate que tem muita contra-argumentação. Por exemplo, você falou que uma coisa X melhora o status quo. E vem o teu adversário e fala, X melhora o status quo, mas na verdade não melhora não, ele piora o status quo. Então, esse debate, onde um está contra-argumentando o outro, ele está batendo muito nas fraquezas do seu argumento e nas coisas que são ruins. Então, às vezes, tentar pensar qual ponto ruim ele é mais intenso é bom para o debate. Eu não consigo pensar num exemplo agora de emoção, já que você me fez essa pergunta literalmente agora, então não parei para pensar num exemplo, mas eu acho que vem muito dessa questão de contra-argumentação, né? Você apresentar efeito backlash para o seu adversário. Tem uma moção que é sobre crédito social, que é assim, essa casa, eu acho que eu dei um exemplo sobre crédito social. Deixa eu ver aqui. Temos debate da Indonésia. Eu não estou achando o exemplo do crédito social. Acho que estava num outro PowerPoint. Mas então, crédito social, a moção do crédito social é a seguinte. Essa casa implementaria o crédito social. O crédito social é o seguinte, olha, você vai lá, você é o Estado, você tem pessoas que estão fiscalizando, guardiões municipais, e se eles verem você fazendo alguma besteira, você vai ter uma perda de crédito. Então, se você jogou uma bituca de cigarro no chão, o guarda municipal te viu, ele vai lá e vai falar, olha só, você perdeu aqui 50 créditos com o Estado, isso não se faz. E o que acontece é que quando você tem pouco crédito, você tem menos privilégios com o Estado, ou seja, você demora mais para tomar uma vacina, por exemplo, você demora mais para ser atendido pela burocracia do Estado. Quando você vai lá no Detran, não sei se é Detran, aqui no Rio de Janeiro é Detran, né, Departamento de Trânsito lá, você vai ter uma fila muito maior para você tirar sua carteira de habilitação, quando você tem crédito social bom, você consegue entrar em universidades, etc. Então, tem essa questão de crédito social. Aí, beleza. Você vai falar que, olha, a sociedade ela é desigual, existe muito racismo, e quando eu vou implementar esse crédito social, eu vou estar
melhorando esse racismo, porque mesmo que a pessoa seja preta, mesmo que a pessoa ela seja menos favorecida socialmente, isso não vai importar, porque o que vai importar é o crédito social dela. E se ela tiver crédito social, ela consegue ela consegue ter mais acesso à faculdade, ter mais acesso à vacina, etc. Não vai ser pela cor de pele dela que ela vai ser preterida pelo Estado. E aí vem uma contra-argumentação que fala assim, olha, mas se a sociedade ela é... Ah, eu dei esse exemplo. Gente, eu tenho certeza que eu coloquei esse exemplo aqui. Poxa. Ah, era aqui, ó. Era exemplo do crédito social. O crédito social serve para qualificar o quão bom cidadão o indivíduo é e com isso dar benefícios sociais, como prioridade de atendimento burocrático, como a facilidade de ingressar na faculdade e receber vacinas. Era um exemplo de concessão. No exemplo de concessão, o argumento é que vai reduzir os preconceitos, como eu já falei, e a concessão você concede que é racismo, que isso é um problema social, e você pode concordar com essa métrica de que a métrica é minoria. E a contra-argumentação seria que, olha, na verdade, a sociedade é preconceituosa, os próprios fiscais são preconceituosos, eles vão ficar em cima das pessoas que são mais pobres, vão entrar nos bairros de periferia, etc., para fiscalizar mais aquelas áreas pobres em detrimento de uma área rica. Então, quais são as problemáticas que isso traz? A problemática que isso traz é que você vai estar institucionalizando o preconceito, né? Agora você vai estar nos bairros mais pobres, punindo as pessoas mais pobres, e as pessoas mais pobres elas não vão ter vacina, não vão ter... Quer dizer, vão ter vacina, né? Mas com menos prioridade, vão ingressar menos na faculdade, etc. Então, você está institucionalizando isso pelo Estado. Então, perceba aqui que tem vários pontos negativos nas duas argumentações. Então, essa comparativa negativa, que eu falei da questão do racismo, se encaixa exato. Por um lado, uma pessoa, você vai argumentar assim, olha, eu entendo que meu ponto negativo é que tem racismo, para o seu lado vai conseguir melhorar um pouco esse racismo, mas eu entendo que sem crédito social tem racismo. Esse é um ponto negativo do nosso caso, né, que a sociedade tem racismo, e sem o seu caso, sem a sua proposta de colocar o crédito social, aqui no caso eu estou sendo oposição, né? Sem essa proposta de colocar o crédito social, a gente tem sim um ponto negativo que é o racismo. Entretanto, quando você coloca o crédito social, o racismo ele ainda é mais intenso. Ou seja, o seu ponto negativo ele é muito pior do que o meu ponto negativo. Eu entendo que a sociedade ela está ferrada no meu cenário, mas no seu cenário ela está mais ferrada ainda, porque você tem uma legitimidade do Estado em sei lá, trazer para uma questão de lei, trazer para uma questão de proposta esse racismo. E além disso, como as pessoas elas já são racistas, elas vão olhar para aquela pessoa mais pobre e vai falar assim, olha, tá vendo? Ele merece ter mais fila para tomar uma vacina, porque ele faz um monte de coisa ruim. Ó. Aqui o pessoal que é rico, a gente tem tudo crédito bom, mas o pessoal mais pobre tem crédito ferrado. Então, não é correto ser racista mesmo. Então, você vai dar uma legitimidade para essas pessoas que têm pensamento racista. Então, exatamente aqui nesse ponto que você também não consegue melhorar muitas coisas, que você tem essa análise de pontos negativos com pontos negativos. Então, qual é mais importante? Eu acho que você comparar pontos positivos e pontos positivos, ele, de cara, assim, ele é mais importante, é o que você pensa primeiro, mas tem debates peculiares que é mais importante você olhar para o caso da minoria, que foi esse caso aqui de crédito social. Para além disso, eu acho que sempre é importante você colocar na balança os seus pontos positivos e pontos negativos. Então, olha só. Aqui, nesse exato momento, eu falei 2 exemplos de como você compara entre as 2 bancadas. Mas eu acho que sempre é importante você colocar na balança o próprio peso do seu argumento. Olha, eu tenho pontos negativos, eu tenho meus pontos positivos, eu sei que minha argumentação tem ônus, mas os meus pontos positivos, eles superam esse ônus. Então, quando você vai fazer essa análise interbancada, dentro da própria bancada, né, vale a pena você sempre fazer, e essa comparativa, se você vai falar sobre pontos positivos ou só sobre pontos negativos, vai depender da situação do debate. Vai depender do que o debate pede. Eu acho que aí vale uma leitura de debate.
Então, essa leitura do debate, ela é importante para identificar isso, não é um mecanismo muito concreto, assim, não é uma coisa que você sempre tem que fazer, que tal coisa mais importante, mas vai da leitura de debate. Aí, como eu falei, é só dando alguns atalhos para você passar a pensar comparativamente e ter na sua mente todas as coisas que você pode fazer. Eu acho que alguém quer fazer um ponto. Eu estou ouvindo o microfone, não é isso? Não, era eu só quero agradecer. Eu acho que a resposta conseguiu elucidar bem a complexidade, porque realmente não tem uma fórmula, né, que faz daquele jeito. Queria agradecer a tua disposição. Quero dar tchau para o pessoal, que eu estou indo para um outro evento aqui de extensão da SDB, uma sala no Clubhouse, para falar de comunicação não violenta e falar um pouquinho de argumentação do debate competitivo também. Então, um beijo para vocês, gente. Valeu, Grey. Eu tenho certeza que vocês vão ficar com uma ótima capacitação pela frente. Beijão. Abraço. Valeu. Eu continuo aqui então, né? Isso, tchau, tchau. Beleza, valeu, cara. Abraço. Bom, gente, voltando aqui, comparando os impactos. A comparação de impacto é uma das coisas mais importantes que tem no debate. Então, por que isso é importante? Porque eu ajudo o juiz a te dar a vitória. Basicamente isso. Quando você vai estar comparando diretamente aqueles impactos, você vai falar, juiz, olha só, o meu impacto ele é muito maior. E pelo meu impacto ser maior, a gente ganha. Então, pense nesse cenário. Existe um debate com dois bons argumentos e você vai ter que explicar por que seu argumento é melhor. E é exatamente aí como você garante a sua vitória. Então, como fazer isso? Essa parte é mais rápida. Na verdade, essas duas partes finais são mais rápidas. Eu pensei em dar esse módulo em 1 hora, a gente já está se aproximando a mais ou menos isso. E essa parte que eu coloco algumas dicas já meio que pré-fabricadas de como fazer isso. Beleza? Então, vamos lá. Separei, como eu falei aqui no slide, alguns atalhos para ajudar vocês. E acho que o primeiro atalho é pensar muito, muito, muito no discurso do seu adversário. E para você pensar no discurso do seu adversário, para você fazer a reflexão sobre o case dele, você precisa prestar muita atenção. Galera, eu sei que às vezes você vai estar escrevendo, a gente gosta muito de escrever, principalmente nisso, a gente ama escrever, pega 5 folhas de A4, sulfite, não sei como vocês chamam, mas pega aquelas folhas de impressora e tem 5 folhas preenchidas ao máximo. E você passa muito tempo escrevendo e pouco tempo ouvindo. Talvez isso tenha que diminuir um pouco para você prestar de fato atenção no discurso do seu adversário. Pensar no que ele falha e em como você pode responder aquilo. E além disso, mesmo que seu adversário não traga o argumento da melhor forma possível, cara, pega lá na tua cabeça aquele argumento e conserta ele. Faz com que ele fique o melhor argumento possível, porque você vai apresentar para o adjudicador aquele argumento. E se você não olhar com bons olhos, da melhor forma possível, o que pode acontecer? Na sua cabeça você pensou, nossa, que argumento bosta. Esse argumento está muito mal explicado, mas às vezes o juiz, ele pensa, ok, entendi o argumento. Então, para você não ter esse descompasso da sua cabeça com a cabeça do juiz, cara, vai no melhor cenário dele mesmo, pensa que ele argumentou brilhantemente e foca nisso, beleza? A partir do momento que você já tem na sua cabeça todo o argumento do seu adversário e os impactos que ele traz, cara, traz o argumento dele no seu discurso. Então não chega só, vou refutar aquele caso lá. Não. Pega 6 segundos, 10 segundos do seu adversário e fala assim, olha, o primeiro governo ou o segundo governo, a primeira oposição, a bancada X, ela traz um argumento de que blá, 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 e esse impacto para eles é o mais relevante. Eles falam isso, isso e isso. Quando você faz isso, você está mostrando para o juiz que você está sendo honesto, você está mostrando para o juiz que você não está espantalhando o caso de ninguém e que você está engajando da melhor forma possível. E se você consegue responder esse argumento, que é o que a gente espera, né, que você responda aquele argumento, você vai estar respondendo o argumento na melhor ótica. Então não vai existir, você não vai dar margem de espaço para o adjudicador pensar, olha, não era bem isso que o outro debatedor trouxe, você gastou muito tempo refutando, mas não era aquilo que você tinha que refutar, não era aquilo que você tinha que comparar, o impacto era outro, o impacto era maior, ele atingia mais gente, ele era melhor. Então, às vezes, para você engajar com esses impactos, comparar o seu impacto com o impacto do adversário,
você tem que ter ali o melhor impacto possível para o seu adversário, beleza? Debate no melhor cenário, etc. Então, aqui está a listinha, né? Você vai trazer o argumento do seu adversário no seu discurso, de forma honesta, de forma simples, né? Você não vai retomar todo o mecanismo, você vai falar qual foi a tese dele e mostrar os impactos. Então, identifica os impactos dele, compara de que maneira cada impacto atinge as partes interessadas e mostra por que os seus trazem mais benefício. Então, façam isso. Só pontuando aqui mais uma vez, não traga o mecanismo todo do seu adversário. Você não tem que fazer o papel dele refutando. Traz só a tese, que é aquilo que ele quis provar, e os impactos dele. Você vai pegar aquele impacto dele e você vai mostrar por que o seu impacto ele é mais importante, por que o seu impacto ele é mais relevante para o debate. E o debate muitas vezes sobre isso. Você vai estar numa sala alta, você vai estar numa sala onde todo mundo conseguiu provar as suas coisas e você muitas vezes vai conseguir refutar 100%. E você vai precisar mostrar por que você ganha aquele debate. E você só vai conseguir mostrar por que você ganha aquele debate falando, olha, o impacto dele é X, mas o meu é Y. O meu impacto é mais importante porque eu contextualizei que tais pessoas passam por tal problemática, essa problemática às vezes tira a dignidade daquela pessoa, até o único que garante a dignidade daquela pessoa. O outro impacto não. O outro impacto ele é bom, mas o meu é melhor. Então, tá aqui um esqueminha. E alguns exemplos de comparação que eu trouxe que o meu argumento, por exemplo, ele pode ser mais provável que o seu. Vamos lá. O meu impacto, o meu argumento, ele é mais provável de acontecer. Ou seja, ele acontece mais vezes do que o seu, com mais pessoas do que o seu. Então, como acontece com mais pessoas no meu cenário do que no seu cenário, então a gente consegue trazer mais impacto. Ele acontece muito mais vezes do que o seu, por isso a gente ganha. Ou então, ele é mais relevante. Olha, ele atinge um ponto mais central no debate. A principal problemática que tal debate traz sobre a Amazônia é o desmatamento em si, a vida da Amazônia, porque a Amazônia ela traz chuva para o Sudeste, ela garante uma safra boa no próprio no Centro-Oeste, safra de soja, etc., bom economicamente, então a mata também tem todo esse valor econômico, blá, 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 blá. Então você mostra que o seu argumento ele é mais relevante. Ou então, atinge o número mais de pessoas. Às vezes você vai estar fazendo uma argumentação contrária, falando que você tem que, na verdade, produzir mais, porque produzindo mais, você não só impacta, sei lá, o emprego ali naquela região, como você desenvolve o seu país, desenvolvendo o país, você consegue atingir um número maior de pessoas. Eu sei que eu dei um salto lógico enorme aqui, mas só para dar um exemplo rápido de como você consegue atingir o maior número de pessoas. Então, às vezes, você atingir mais gente do que menos gente é melhor. Também tem comparações de impactos, que são mais justas, que é o exemplo que eu dei anteriormente lá, sobre pequenas e grandes empresas. É mais justo que você consiga dar esse crédito para as pequenas empresas, né, porque elas já sofrem muito, elas morrem de forma mais rápida, né, as empresas elas morrem com uma média de 5, 4 anos, enquanto grandes empresas vivem, às vezes, 100 anos. Então, é mais justo garantir esse tempo de vida para a empresa, etc, etc. Porque ela pode ser a grande empresa do futuro. Então, você manter esse potencial é importante, isso é o mais justo a se fazer. Tem, às vezes, debate que você vai precisar comparar impacto sobre qual garante mais liberdade, ou seja, às vezes a liberdade pode ser socioeconômica, às vezes a liberdade pode ser uma liberdade de ir e vir, quando a gente está falando muito sobre minorias, sobre sei lá, um debate queer ou um debate sobre racismo também, um debate sobre pobreza. Então, tentar pensar que o seu impacto ele traz mais liberdade, explicar por que o seu impacto ele é mais importante, por que ele ganha através disso. É uma coisa legal, uma coisa bacana. Mostrar também que o seu impacto beneficia a parte interessada mais fragilizada é bom. E também tem uma análise aqui, coloquei asterisco nos dois, né, que é longo prazo e curto prazo. Muitas vezes seu argumento ele é ruim no curto prazo, mas ele é bom no longo prazo. Essa questão de crédito social, fingindo que a gente é a favor do crédito social, ele pode ser ruim no curto prazo. No curto prazo, você vai ter um malefício de estar punindo aquelas pessoas, etc, etc. Mas no longo prazo, você vai estar condicionando cognitivamente aquela população, aqueles cidadãos lá, que ele tem que fazer o bem. Então, a pessoa ela vai estar sempre pensando e se policiando que, tipo, olha, eu sei que eu começo fazendo isso com
não jogando cigarro no chão, não jogando lixo no chão, não envenenando o cachorro do vizinho, sei lá. Obviamente isso é crime, mas enfim, vocês entenderam a lógica. Fazendo coisas boas. E quando você condiciona desde criança que para você conseguir alguma coisa na vida, você vai estar sempre fazendo coisas boas, no longo prazo, os filhos daquela geração que viveu com crédito social, os netos, etc., eles vão estar sempre associando cognitivamente que para você ter sucesso na vida, para você entrar numa faculdade, para você fazer as coisas, para você realizar seus sonhos, você tem que ser uma pessoa boa. Então você vai estar condicionando felicidade ali com boas ações, ou seja, sucesso com boas ações. Então isso é muito bom. Isso vai reduzir, mesmo que não reduza o crime, em nenhum cenário vai reduzir a criminalidade, a venda de drogas, etc. Mas pelo menos você vai ter uma sociedade ali mais educada, que não joga lixo no chão, você vai ter menos custos com o lixeiro, e você vai ter uma sociedade bem mais educada. E esse impacto ele é muito positivo, as pessoas vão viver melhor, elas não vão quebrar a porta do trem para tentar abrir o trem, que no Rio de Janeiro isso acontece muito, não sei se vocês sabem, mas é que a gente tem o trem, o metrô, a porta do metrô é tanto fechar, mas o metrô fica tão cheio, mas tão cheio que a pessoa fica tentando abrir a porta, sabe? Quebrando a porta, colocando pedrinha ali para a porta não fechar. Bom, Rio de Janeiro é um lugar muito peculiar, essas coisas acontecem. Então, quando você vê aquilo ali, você pode começar a tirar crédito social da pessoa e a pessoa tem uma dificuldade maior para conseguir algumas coisas. Então, a partir do momento que ela tem medo, ela para de fazer isso. O transporte público, ele se mantém de qualidade por mais tempo. Os trens do metrô, os trens da própria empresa que põe o trem para circular, né, que aqui no Rio de Janeiro tem trem e metrô, elas precisam gastar menos, com isso dá um transporte melhor para a população, etc. Então aqui eu tento provar que no longo prazo é melhor do que no curto prazo. Ou então pode vir o contrário. Olha, eu entendo que muito no longo prazo vai ser melhor a situação, mas o problema é que, sei lá, a população hoje passa fome, a gente precisa olhar para o curto prazo que importa. Essa moção é uma moção que tem medidas que elas têm que ser de curto prazo, a gente precisa de urgência, que é o curto prazo que ganha. Então, um clash de comparativas de impacto entre curto e longo prazo ele é muito importante, gente. Você provar por que o longo prazo, sendo sua argumentação de longo prazo, é melhor que uma argumentação contrária, fazendo essa analogia, né, inversa, você consegue ganhar um debate sim, e muitas vezes o seu adversário vai ter uma argumentação boa, você vai ter uma argumentação boa, mas por que você ganha? Porque se você não fizer isso, se você não fizer essas análises, você vai deixar para o juiz. O juiz vai olhar, olha, beleza, eu tenho aqui um café delicioso que a pessoa fez, sei lá, que minha mãe fez para mim, e eu tenho aqui um celular maravilhoso que a Motorola fez. São duas coisas muito boas, mas por que eu, juiz, vou escolher uma em detrimento da outra, sabe? As duas são ótimas, mas e aí, sabe? Você vai estar deixando na mão do juiz decidir o seu debate. Você vai estar falando, juiz, coloquei meu argumento, o adversário colocou o dele, ó, você que escolhe, tô nem aí, escolhe você. Então, você não vai estar garantindo sua vitória aí. Você só vai ter sido bom, mas quem garantiu a vitória foi o seu adversário. Já ouviu uma piadinha que é assim, tipo, nossa, ótimos pontos, muito bom argumento, quarto lugar. Às vezes você tem realmente argumentos bons, você mandou bem, mas você só ficou naquilo. Você não explicou por que seu argumento era melhor, você não comparou seus impactos, e basicamente vai ser por isso que você vai perder, mesmo trazendo bons pontos, mesmo trazendo uma boa lógica. Você vai provar que seu argumento é verdade de forma magnífica, mas você não vai mostrar por que seu argumento, mesmo sendo verdade, ele é mais importante. Então, comparar impacto é fundamental para você ganhar o debate. Então, beleza. Entrei aqui num ponto que é defesa do argumento. Isso conversa muito com o ponto anterior, que é você defender o seu argumento através de comparativas de impacto. Eu vou continuar isso e depois eu dou o espaço para pergunta. Passar aqui rapidinho. Beleza. É muito sobre isso, né, o debate. Às vezes existe um argumento que ele é de garantias. Você vai estar lá provando porque aquilo é verdade. No primeiro momento, sempre que você chega na sua sociedade de debate, você não sabe nada ainda, você está comendo terra, você, enfim, é um bebê ainda, e você não consegue nem provar que seu argumento é verdade. Você só solta claim. Ah, isso acontece porque sim, tal coisa acontece, e etc. Mas você esquece de provar o porquê acontece. Acho que nesse primeiro momento é importante você focar, melhorar no argumento de garantias. Argumento. Você está argumentando por que aquilo é verdade. Você está trazendo garantias para que aquilo aconteça.
Então, coloquei aqui um textinho bonitinho que eu tirei da minha cabeça, que é: argumento de garantia é quando você prova que as suas premissas tornam a sua tese verdadeira. Então, você tem várias frases, várias claims, né? E o encadeamento dessas claims, uma claim provando que outra claim é verdade, você torna a sua tese verdadeira. Então, o argumento é isso: é um conjunto de frases que vai provar uma tese no final. E são frases muito de senso comum que, se você concorda com A e você concorda com B, quer dizer que você é verdadeiro. Então, basicamente é isso. Você tem que provar que aquilo é verdade. Mas, para além disso, você precisa dar um passo adiante. Você precisa seguir em frente sua vida de debatedor. Que é o argumento da relevância. Quando você prova que... E aqui ficou igual. Enfim. Perdão por isso, mas é quando você mostra que seu argumento ele é mais relevante do que o seu adversário. É você ir adiante. Olha, eu já provei aqui que o meu argumento é verdadeiro. Mas por que ele ganha debate? Por que ele é mais importante? Por que ele tem muita relevância? Esse tipo de argumento também tem que ser feito. Então, eu vou trazer de novo o debate da Indonésia. E a defesa do argumento, basicamente, vai ser: olha, você vai provar porque tem crescimento econômico. Então, vou lá me esforçar. Olha, quando eu faço amizade com a China e com o Japão, a China ela tem muito capital sobrando, as empresas elas têm muito lucro, então essas empresas elas podem se instaurar na Indonésia, promover um crescimento econômico aí na Indonésia, etc. Porque elas vão estar produzindo necessariamente no meu país, pagando salários no meu país, pagando impostos no meu país e tendo mais produtos ali dentro. Então fica barato para a própria população comprar aquele produto. Então, olha, eu provo aqui que quando eles vêm, isso gera crescimento econômico. Cara, maneiro. Você provou porque tem crescimento econômico. Mas por que o crescimento econômico ele é mais importante, mais relevante para esse debate? Aí você vai pensar, pô, beleza, por quê? Crescimento econômico enfim. E por que o crescimento econômico é mais relevante do que o critério do adversário? Muitas vezes o critério do adversário é aquele critério cultural, expressividade cultural, intercâmbio, etc., que eu já tinha trazido anteriormente. Cara, você vai precisar explicar que o seu argumento de crescimento econômico, ele é melhor que aquele argumento do seu adversário de soft power, diplomacia e etc. Então, você vai acabar falando que, olha, quando você tem crescimento econômico, você tem aumento de renda. Porque você vai estar gerando mais valor agregado ali naquele país. O seu trabalhador, ele vai estar sendo mais disputado porque tem mais empresas, consequentemente, tem mais vagas de emprego. E para você empregar alguém ali dentro da Indonésia, você vai ter que oferecer maiores salários. Tendo maior salário e maior quantidade de produtos ali naquele país, o que acontece? Você tem um salário maior com mais produto. Esse preço desse produto ele tende a baixar um pouco, e você tem mais poder de compra, você tem mais qualidade de vida, você tem mais renda, você tem mais dignidade para as pessoas, e você dando mais emprego para as pessoas, isso traz mais dignidade para aquela população, que dentro de um contexto da Indonésia ainda tem muitas desigualdades, etc, etc, etc. Então você consegue mostrar aqui que, olha, não é só crescimento econômico. Esse crescimento econômico é importante porque traz mais dignidade, ele traz mais emprego, ele traz mais renda. E é exatamente por isso que é importante. Mais importante que essa questão de soft power, porque o que você faz com soft power? Você consegue mais acordos comerciais? Você consegue exportar mais? Beleza, exporta mais, mas cá entre nós, dá um benefício para a sua própria população e garantir essa dignidade para a sua população é muito mais importante. Aqui eu vou dar algumas dicas. Economize na contextualização. Eu acho que muitas vezes alguém que está começando, ela vem com aquela mentalidade de Enem e fala, cara, vou fazer uma puta contextualização foda, sabe? Vou fazer uma contextualização muito boa e perde 2 minutos contextualizando. Cara, o contexto ele tem que estar ali para conversar com o seu argumento. Você não precisa trazer o que está acontecendo no mundo. Você tem que trazer um contexto que ou traga uma problemática enorme que o seu argumento ele vai consertar, ou você traz uma contextualização que ela é inerente aos dois lados e que às vezes ninguém vai conseguir resolver aquilo. Mas, enfim, o importante é o seu contexto, tá? Com a sua argumentação. Não precisa fazer mais que isso. Você pode só trazer um contextozinho ali rápido e relevante para o seu argumento e você não precisa, enfim, gastar 2 minutos nisso. Outro ponto, outra dica, que é para você ganhar tempo nessa defesa do argumento não seja circular para provar
que o seu argumento é verdade, ou seja, não fica explicando e reexplicando aquilo. Muitas vezes, quando a gente está inseguro, a gente termina a nossa tentativa de provar que o argumento é verdade, mas baixa aquela insegurança e a gente pensa assim, olha, não ficou bom, vou começar a reexplicar tudo de novo de forma diferente, porque o próprio educador ele vai ficar confuso, às vezes com o seu argumento meia boca, ele já tinha entendido o seu ponto, mas você vai tentar fazer isso de uma outra forma, mas qual mecanismo? É esse ou é outro, sabe? Tipo, fica tudo muito confuso. Então não faça isso, você só vai perder tempo. E a outra dica é dedicar o mesmo tempo que você tem para provar que seu argumento é verdade, é mostrar por que aquele argumento ganha o debate, por que ele é relevante. Então aqui eu vou parar e abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, esse é o momento. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Não, acho que não. Acho que ninguém me pergunta, não. Mas basicamente isso, gente. Vocês têm que defender porque seu argumento é mais importante. É que vocês vão ganhar um debate. E não tenham medo de fazer isso. O debate é muito sobre isso. O debate é muito sobre você parar, ouvir exatamente o que o seu adversário está falando e entregar as melhores respostas para aquele caso, sabe? Para a problemática do debate. Então, cara, vá por mim, gaste o mesmo tempo e tente já ter esse mecanismo, obviamente, sem falha lógica, mas de forma sucinta, de forma rápida. Olha, acontece tal coisa por causa disso, a gente age de tal forma, é por isso que acontece isso, sempre que acontece isso, não acontece tal coisa. Vocês tragam essa prova de que seu argumento é verdade de forma rápida. Tenta ali, com 2 minutos e pouco, já ter trazido a contextualização e por que seu argumento é verdade, porque os próximos minutos vão ser para você defender por que seu argumento é relevante. E agora a refutação comparativa. Uma mistura da refutação comparativa com essa análise é o que vai fazer você ganhar o seu debate, tá? Mais uma vez, gente, esqueçam a ansiedade na hora de ouvir. É foda falar esqueça a ansiedade, né? Mas tenta não ficar ansioso, tenta respirar fundo e prestar muita atenção no discurso do seu adversário, porque a tua vitória vai estar no discurso do seu adversário, não vai estar só no seu discurso. Você pode trazer o melhor discurso do mundo, mas se você não tiver em mente o discurso do seu adversário, você não vai ganhar. Pelo menos em mesas altas você não vai ganhar. Então, essa refutação comparativa é importante. Você vai precisar ouvir muito bem o discurso do seu adversário para trazer as problemáticas e trazer onde você sobressai em detrimento dele. E aqui entra muito esse ponto da refutação comparativa. Então, eu trago aqui que tem 3 tipos de refutação. A refutação lógica, a de centralidade e a de importância. Vamos lá. A refutação lógica é quando você vai mostrar que aquele argumento ele tem erro na premissa. Olha, ele parte de uma premissa que tal coisa acontece, mas na verdade essa coisa não acontece. Não acontece porque o agente se comporta de tal forma. É que a refutação que você está falando, olha, o argumento do meu adversário não é verdade. Isso não acontece. Ele não tem encadeamento lógico, ele é pouco provável que aconteça, ou seja, não tem plausibilidade disso acontecer. Então é a negação da argumentação do seu adversário. Tem o argumento de centralidade, que é quando tem lógica. Olha, concordo que tenha lógica, isso é legal, mas esse argumento não é central para o debate. Ou então é menos central que o meu argumento. O meu argumento ele é assim, assado. O argumento deles não é tão central porque a maior problemática que o stakeholder, que é a parte interessada, ela está... Tipo, o maior problema que ele está passando, ele é resolvido só no meu caso, não no caso do adversário. Mas, para além dessa centralidade, às vezes o argumento do seu adversário ele tem lógica, ele está dentro do debate, né? Ele é relevante, tipo, é um argumento bom, é um argumento forte, mas ainda assim você pode fazer uma refutação comparativa falando na importância, né? Beleza, tem lógica, e ele é central para o debate, mas ele é menos importante que o meu. Aí essa comparativa, ela vai entrar muito naquela análise de comparar os impactos. Apesar dele ser central, ele não atinge tanta gente. O meu atinge mais. Apesar dele ser central, o meu se torna mais justo. Apesar dele ser central, você está super dentro do debate, mas o meu ele consegue atingir um stakeholder que ele é mais fragilizado. O dele vai para as minorias, mas o meu vai para pessoas que estão mais na minoria ainda.
Então, você tentar refutar dessa forma. É para escolher só um? Não. Você pode tentar escolher os dois. Você pode falar justificação. Mesmo que você concorde com essa argumentação, que tem falhas lógicas, já apontei as falhas lógicas, mas mesmo que você pense em aceitar essa refutação, ainda assim os impactos dela são piores que os meus. Ainda assim, o meu argumento ele é muito mais importante. E, enfim, faça esse tipo de concessão, mesmo que a justificação concorde, você vem com a questão de importância. Beleza? Mesmo que a justificação ache aquilo central, os seus impactos ainda são mais profundos e mais relevantes. Beleza? Não precisa só usar um. Então, sua refutação é suficiente para ganhar um debate? É muito provável que você só case de refutação vai ganhar. A não ser que você refute o case mais legal do debate, o case que está mais forte, você engaja com aquela dupla que, cara, está ganhando com certeza, você consiga refutar, mas ainda assim você precisa trazer alguma coisa que ela de contribuição para o debate, não? Algum tipo de argumento novo, você vai ter que trazer alguma coisa pró. Por mais que seja improvável que você ganhe só com refutação, você tem que deixar sua refutação mais forte. Então, vamos lá. Presta muita atenção. Eu já falei essa dica várias vezes, mas estou falando de novo. Presta muita atenção no debate como um todo, escolha os pontos mais fortes do adversário para refutar. Você só vai conseguir fazer isso se você estiver prestando muita atenção. Você vai perceber quando o impacto atinge mais a centralidade do debate. Isso tudo você vai pensar lá no prep time, tá? Que eu falei, pensar comparativamente. Você vai pensar quais são os clashes, o que é mais importante aqui, o que o outro vai trazer. É pensar no debate como um todo. Então, você já vai ter isso em mente lá no prep time. É parar de pensar só nos seus argumentos. Então, quando o seu adversário estiver trazendo duas linhas argumentativas, 3 linhas argumentativas, né, tendo em consideração que são 2 pessoas que vão falar, dá para trazer mais de 2 linhas argumentativas, você vai pensar em qual é mais relevante, você conseguir identificar isso, e você vai escolher os pontos mais fortes do seu adversário. Cara, não dá para refutar todos os pontos de debate. Isso é quase impossível. Escolhe os melhores e cai dentro. Porque você respondendo os melhores pontos, você vai estar trazendo aquele impacto para você, muitas vezes. Você vai estar conseguindo contra-argumentar. Exemplo, aquele caso de racismo, crédito social. O cara vai falar que vai diminuir o racismo, você vai falar, não, muito pelo contrário, o racismo vai aumentar no segundo momento, olhando de forma mais profunda. Então você vai estar refutando ele, vai trazendo esse ponto, vai estar trazendo esse ponto do racismo para você. Então, outra coisa, conceda alguns pontos para o seu adversário que fortaleça o seu caso. Olha, entendo que o critério aqui é racismo mesmo, você tem razão, a sociedade é racista, concordo com tudo que você está falando. Só que o problema daquilo que você está falando é que vai gerar mais racismo e você não percebe isso. Outra coisa, compare os seus melhores casos com os melhores casos do seu adversário. Então, perceber o melhor adversário também é muito importante. Você vai pegar o seu melhor caso, obviamente, você vai sentir qual é. Você vai pensar, tipo, nossa, que ideia boa que eu tive. Então, que ideia boa que você teve, parceiro. Esse realmente é o caso mais central que a gente tem, é muito forte e é difícil de ser refutado. Vamos focar nele, vamos dar mais tempo nele, para a gente conseguir comparar esse caso com o melhor caso do adversário. Outra coisa, tentar a leitura de debate para identificar a dupla ser batida, para tentar identificar a dupla que tem que ser batida por vocês. Aquela dupla ser batida, aquela dupla que está muito forte, sacou? Então, tenha leitura de debate para isso e, cara, ter essa leitura de debate, ver quem está ganhando vai ser importante. Por quê? Imagina que você está numa segunda oposição e o primeiro governo está ali engajando com a primeira oposição, os dois estão se matando. Rinha de primeira bancada, os dois estão lá se matando. Você percebe ali que o primeiro governo está ganhando da primeira oposição. E você é a segunda oposição. Você vai ficar realmente gastando muito seu tempo em se comparar com a primeira oposição, que já perdeu para o primeiro governo? Cara, não é uma estratégia muito boa. Acho que uma estratégia muito melhor é você chegar e ganhar, refutar muito o primeiro governo. Porque quando você está refutando o primeiro governo, você está mostrando para a mesa justificadora que, olha, quem ganhou do primeiro governo fui eu, não foi a primeira oposição. A primeira oposição teve alguma contribuição boa, mas ela não foi suficiente para ganhar do primeiro governo. Não respondem tais pontos que são importantes. Mas a gente aqui da segunda oposição, a gente responde. O que você faz com isso? Você mata 2 coelhos numa cajadada só. Você está tirando tanto o modo debate, como você também está ganhando do G. Então, cara, pelo menos no segundo lugar ali você consegue.
e depois você só vai ter um pouco de esforço ali para refutar os casos do segundo governo que você acabou de ouvir. Geralmente, como é só extensão, você só tem um caso ali para refutar. E, de certa forma, apesar de você ter menos tempo, você consegue estar engajando diretamente, né? Tem essa facilidade de você estar nesse engajamento horizontal e não diagonal. Então, isso é bom você fazer isso, você identificar, ter essa leitura de debate. E, gente, outra coisa, aprofunde análises dentro da refutação do melhor argumento do seu adversário. Ou seja, teu adversário colocou lá um argumento muito bom, pô, o cara passou ali uns 6 minutos falando do argumento dele. Então, como o argumento dele é bom, como vem esse debate? Cara, não vai ser com 30 segundos de refutação que você vai derrubar o argumento dele. Não é só você soltando algumas claims que não acontece, vai derrubar o argumento dele. Engaja mesmo, tipo, tenta argumentar, tenta provar ali por que aquilo não acontece, mostra quais são as nuances do contexto, quais são as nuances da vida real, por que aquilo não acontece, traga exemplos, aprofunde, entra dentro do argumento dele para você engajar. Cara, eu coloquei aqui, gaste tempo nisso, não é que tempo, você ficar muito tempo no argumento do seu adversário, vai fazer você ganhar. Não é isso que eu estou falando, mas se você quer ganhar dele, você vai precisar fazer uma análise profunda. E uma análise profunda do argumento do seu adversário, mostrando como aquele argumento é errado, como que ele não é tão importante, isso gasta tempo. Então, duvide que com, às vezes, 30 segundos você vai ter conseguido derrubar o argumento do seu adversário. Beleza? Estranhe. Tem esse desconforto. Poxa, será que eu já derrubei? Falei 10 segundos e será que isso foi suficiente para refutar? Um case muito bom que o adversário trouxe de 1 minuto e pouco, cheio de análise. Então, pense nisso. Não é que você tem que ficar muito tempo no argumento, mas é que fazer análise gasta tempo. Se você está gastando um pouco de tempo, estranhe. Tenha um pouco de dúvida. Tá bom, gente? Chegou ao fim, acho que foi 1h20, mas a gente teve alguns problemas de vocês não estarem conseguindo ver o slide. Então, acho que dá algo próximo de 1 minuto, talvez. 1 minuto não, 1 hora. Queria saber se vocês têm dúvida, alguma coisa do tipo. Eu vou deixar aqui ainda no PowerPoint para poder voltar, caso qualquer coisa. Eu não tenho dúvidas, eu acho que ficou muito claro, eu gostei muito. Eu só queria lembrar, que eu não lembro, vai ser disponibilizado os slides pra gente depois, é isso? Vai sim. Só vou fazer algumas correções. Olha só que doideira, eu já tinha o slide pronto, eu tinha mostrado para a Bianca até o dia que eu estava fazendo o slide bem antes. Aí ontem, de repente, me deu a louca, assim, eu resolvi mudar algumas coisas. E, por exemplo, aqui ao invés de tem a leitura de debate e tem mais alguma outro link que eu vi que são frases iguais. E eu acho que eu tenho certeza que eu corrigi isso, mas eu acho que eu não salvei, talvez. Esse aqui dá pra você tentar olhar o seu slide no último momento. Eu já tinha visto absolutamente tudo do slide e fui mexer nele de novo, não sei para quê. Acho que para tentar dar o melhor módulo possível para vocês, né? A gente sempre fica pensando, nossa, tem sempre alguma coisa que dá para melhorar. Então eu acabei mexendo nele à noite e não salvei. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Esse módulo, ele foi inspirado em um outro módulo que eu achei muito, mas muito bom, que eu não lembro agora o nome, mas ele se chama... uma tradução, ele está em espanhol, né? Mas uma tradução em português é você segue a vida inteira debatendo mal. Aí depois ele explica que não é debatendo mal porque você é ruim, é porque você está sempre ali mediano. Você não consegue dar um passo à frente. E esse vídeo é muito bom para quem tem espanhol. Também posso mandar ele. Acho que o nome do usuário lá do YouTuber é Academia de Debates, alguma coisa assim. E foi completamente inspirado nesse módulo em espanhol. Foi um momento na nossa SD que a gente estava tentando trazer conteúdo para a galera nova, para a galera que muitos conhecem aqui, Elimara, Claudio Ney, na época o Leonardo, né, que chegou até a ser campeão. Então a gente foi buscar essas coisas de fora, assim, alguns tipos de módulo que não conseguia achar aqui dentro. Muitas vezes os módulos aqui dentro
eram muito voltados para como argumentar, como fazer um whip. Tipo, como argumentar tem 1001 módulos falando sobre. Mas eu acho que sobre isso tem pouco. Então achei bem legal, eu me propus a fazer isso, mesmo na época eu só fazia extensão. Mesmo fazendo isso, achei tão legal esse módulo que eu escolhi adaptar, adaptei algumas coisas. Lá naquele módulo, desse módulo em espanhol, ele dá o exemplo daquele discurso que foi nota 100 no Campeonato Mundial, que foi de um cara sul-coreano lá. E ele usa, sei lá, 35 segundos de contexto e depois ele vai direto para o caso. Então ele não fica muito tempo no contexto, 20 segundos, alguma coisa assim. Se vocês quiserem ver, vai estar lá. Ele faz análise desse discurso, que é incrível, que é um discurso até meio marxista, né, que é bem improvável de ganhar o Campeonato Mundial. Mas ele fez esse discurso muito bom e, enfim, vale a pena vocês verem, gente, se vocês entenderem espanhol. Acho que tem uma legendinha também. Aonde que pode achar É isso? mais fácil. Pra... Tanto faz para Bianca, para o Donato, para Isabelle, para quem for. Tem um WhatsApp de um monte de gente aí. Tem do Wellington Pode também. ser. Pode ser pra mim. Eu já te pedi ali no privado. Beleza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter terminado relativamente rápido. Acho que não. É muito difícil fazer módulo tão rápido assim. Mas esse módulo em espanhol pelo menos é rápido, né? Tem 30 minutos. Por isso que eu tive que adaptar para se tornar mais longo, que lá na SD a gente tinha que fazer pelo menos 1h30. Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês. Estarei sempre disponível. Então qualquer coisa é só chamar. A gente mantém a amizade S do FRJ e SD de UFSC. Obrigada, Andrei. Acho que Até alguém mais. ia E falar. me chame também. Foi ótimo, de verdade. Valeu, velho. Valeu. Um abraço, gente. Valeu.